Muito bem, hoje eu quero falar aqui para vocês sobre um livro muito interessante chamado Japoneses e Judeus, escrito por Isaiah Ben Dassan, que é um judeu nascido e criado no Japão e profundo conhecedor dos dois povos, das duas culturas. A história desse livro é bem interessante porque eu estava caminhando com meus filhos pela cidade aqui em Piuí e passamos em frente à biblioteca e tinha uma caixa lá de doações, escrito "Pegue o que precisar". E eu fui lá, curioso, dei uma olhadinha e de cara já me chamou a atenção pelo título e pelas duas nações que eu tanto admiro, aprecio, com culturas tão incríveis e especiais. Então, desde a minha adolescência eu gosto muito da cultura japonesa, influenciado pelos animes, mangás, os super-heróis japoneses. E aquilo trazia uma admiração profunda pelo Japão, pela língua, pelos samurais e tudo mais. Eu tinha até desejo de ser missionário no Japão. Então é uma cultura que eu li e acompanho bastante. E os judeus, claro, por ser o povo de Deus, toda a história bíblica está em torno dos judeus, dos filhos de Abraão, do povo de Moisés. Então nós temos aqui um livro muito interessante mesmo. Então não é um livro cristão, é um livro secular, tá bom? Mas a leitura é agradável, são 141 páginas. O meu livro já é bem antigo, uma edição bem antiga. E eu li rapidamente e gostei bastante. Poder conhecer algumas questões sobre o pensamento dos dois povos sobre várias coisas, como segurança, economia, a própria religião, a fé, alguns aspectos mais gerais, outros mais específicos. Então eu achei muito interessante, eu destaco aqui para vocês a questão de ver alguém que não é crente, alguém que não é um cristão, um seguidor da Bíblia, falando sobre essas culturas, e isso abre os nossos olhos para algumas questões. Especialmente se pensarmos em missões e evangelismo para o Japão, como que o japonês pensa, como que ele encara a vida, como que ele encara a morte, como que ele encara a eternidade, os deuses, o céu, inferno, julgamento, salvação, o pecado e tudo isso. Muitas vezes nós falhamos como missionários por não entender o contexto em que estamos inseridos. Os missionários sofrem muito irem a povos em que não entendem a cultura. Então aqui nos ajuda a entender bastante e pode nos dar um bom preparo para chegarmos então no Japão ou nos japoneses para falar de Cristo e do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a fé vem pelo ouvir e a salvação é um milagre, independente de cultura. Mas nós temos que fazer o possível para conhecer as culturas e saber como apresentar o Evangelho dentro de um contexto que seja relevante e seja da compreensão do povo que ouve. E quanto aos judeus, é interessante ver alguém que também não é um seguidor da fé cristã e nem da fé judaica, mas que é profundo conhecedor da mesma e que trata o Antigo Testamento, a lei de Moisés, como algo cultural do seu país, como um livro, como se fosse o seu livro de regras, um livro jurídico. E ele destaca vários pontos dos profetas, e isso é bem interessante, ao mesmo tempo que nós vemos que ele não crê em Jesus como o Filho de Deus. Tem um capítulo sobre dois povos que não têm mães virgens, e nós vemos como ele encara os evangelhos e a visão que é de muitas pessoas, de que são bons livros históricos interessantes, mas inventados, adaptados pelo capricho dos cristãos, isso no pensamento deles, para ensinar a doutrina da divindade de Cristo, ou do nascimento virginal de Cristo e por aí vai. Então, um livro muito bom, e eu recomendo, se você tiver a oportunidade de ler, Japoneses e Judeus. Esta edição aqui antiga que eu adquiri é publicada pela Arte Nova, tá bom? E eu creio que vai ser uma leitura interessante. Trata das questões aí das guerras, da história dos dois povos, faz um contraste entre as duas nações, a maneira de pensar, faz uma ligação, aquilo que é similar, aquilo que é parecido e o que não tem nada a ver, e até como os dois povos se encaram.
compreendem, veem um ao outro e o restante do mundo. Tá bom? Fica a dica desse livro, Japoneses e Judeus, e a nossa oração é para que tanto um quanto o outro conheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fica essa dica de leitura para todos e Deus abençoe a cada um.